Imagine um tempo antes do próprio tempo, um momento em que o universo não era nada além de um vazio infinito, um abismo silencioso esperando para despertar. Feche os olhos e visualize isso. Sem estrelas brilhando no céu, sem terra sob seus pés, sem sussurros de vida ou ecos de deuses. Havia apenas escuridão, um nada infinito que se estendia além da imaginação. Mas dentro desse vazio misterioso, algo extraordinário estava prestes a acontecer. Uma história de criação de seres reais, poderosos e do nascimento de tudo o que conhecemos. Bem-vindo, caro ouvinte, à história dos deuses primordiais, a própria fundação da mitologia grega, onde o universo começou a respirar. Vamos mergulhar juntos nesta história antiga, uma jornada pelo cosmos que irá cativar sua mente e mexer com sua alma. No início, antes que qualquer coisa viesse a existir, havia o caos. O caos não era apenas um vazio ou um espaço vazio, era uma força primordial. Um reino sombrio de massa bruta e energia indomada. Pense no caos como um estado de ser e uma divindade misteriosa. Algo tão vasto e sem forma que é impossível para nós, mortais, compreendê-lo completamente. Ele existia no espaço entre o que se tornaria o céu e a terra, um lugar onde o tempo não tinha significado e as regras da realidade eram apenas um sussurro fraco. O caos era a incerteza suprema, o potencial ilimitado do universo esperando pela faísca certa para explodir em vida. Dentro desse abismo giratório e infinito, forças cósmicas dançavam e se entrelaçavam, preparando o palco para a criação. Das profundezas desse vazio enigmático, algo incrível começou a surgir. Sussurros de energia e poder começaram a tomar forma, transformando-se nos primeiros seres da existência, os protogenoi, as entidades primordiais que personificavam as forças elementais que moldariam tudo. Esses não eram deuses como costumamos imaginar, com formas humanas ou disputas mesquinhas. Eles eram a própria essência da natureza e do cosmos, os blocos de construção da própria realidade. Primeiro entre eles estava Gaia, a magnífica personificação da Terra. Ela emergiu do abismo com graça e majestade, estendendo sua vasta forma fértil pelo vazio. Gaia tornou-se a fundação de toda a existência, o solo sólido sobre o qual a vida se desdobraria. Ela não era apenas um lugar, era uma deusa viva e pulsante, com uma conexão profunda com a essência do ser. Ela acolhia o mundo em seu abraço amoroso, como uma joia preciosa segurada delicadamente em meio ao cosmos infinito. Cada vale, cada montanha imponente, cada rio sinuoso e cada árvore sussurrante deviam sua beleza ao seu toque divino. Seu coração pulsava com o ritmo da vida, e a cada batida, novas criaturas brotavam de seu solo rico. Animais majestosos vagavam por seus campos e florestas, seu esplendor refletindo o dela. Seus cabelos fluidos cascateavam como florestas verdejantes e luxuriantes, e seus olhos sábios brilhavam com o conhecimento de eras. Em seu domínio, Gaia reinava como a rainha da abundância. Seus campos de trigo dourado balançando na brisa, seus vinhedos carregados de frutas doces que encantavam tanto deuses quanto mortais. Sua generosidade não conhecia limites, um testemunho de seu amor por todas as coisas vivas, e em sua sabedoria infinita, Gaia tornou-se a portadora da vida, dando à luz a próxima geração de seres divinos. Mas o cosmos não era apenas sobre luz e vida. Nas profundezas antigas, onde as linhas entre o mortal e o divino se confundiam, um lugar de escuridão e tormento tomou forma. Esse era Tártaro, tanto uma divindade quanto um reino, emergindo do mesmo abismo infinito que Caos e Gaia. Tártaro não era um lugar para os fracos de coração. Era um domínio de retribuição. Uma prisão onde aqueles que enfureciam os deuses estavam condenados a sofrer pela eternidade.
Nas profundezas de sua escuridão tinta, os perversos e condenados enfrentavam seu destino. As almas dos piores criminosos e traidores eram aprisionadas, seus pecados gravados nas paredes desse abismo, sombrio como um lembrete assombroso de seus erros. Mas Tártaro não era apenas sobre punição. Ele desempenhava um papel vital no equilíbrio cósmico. Ele se posicionava como o oposto sombrio de Elísio, o paraíso para as almas virtuosas. No grande tapete da vida após a morte, Tártaro era o fio sombrio que se entrelaçava pelos céus, lembrando a todos os seres que as ações têm consequências. Enterrado profundamente sob a terra, os sussurros das almas condenadas ecoavam como melodias tristes, carregando o peso do arrependimento e do desespero. Em seguida emergiu Eros, a própria essência do amor, desejo e atração que une o tecido da criação. Eros era um ser divino de beleza deslumbrante, com asas que brilhavam como o orvalho da manhã e olhos que guardavam os segredos mais profundos do universo. Ele não estava armado com flechas de ouro ou chumbo, mas com pura energia que podia acender as paixões mais ferozes e unir almas em uma dança eterna de afeto. Eros era o arquiteto das conexões, não apenas entre mortais, mas entre deuses e até mesmo os próprios elementos. Ele era a faísca que alimentava a dança cósmica da criação, seu amor forte o suficiente para unir até os mais amargos inimigos, transformando o ódio em amizade recém-descoberta. Sua influência ondulava pelos céus, unindo divindades em abraços ternos. Sob sua orientação invisível, os corpos celestes dançavam nos céus, o sol perseguindo eternamente a lua em uma busca atemporal por adoração. Como parte fundamental da ordem cósmica, Eros trazia a harmonia ao caos giratório, infundindo os elementos primordiais com propósito e paixão. Mas o amor, como sabemos, nem sempre é simples. Ele pode trazer tanto alegria avassaladora quanto tristeza de partir o coração. E Eros se deleitava nessa dualidade. Era através dos altos e baixos da emoção que a verdadeira beleza do amor se revelava. Enquanto o caos continuava a tecer seu poder misterioso, mais dois seres vieram à existência: Érebo e Nix. Érebo era a personificação da escuridão, materializando-se dos cantos mais profundos do abismo. Sua forma era envolta em sombras etéreas, envolvendo o mundo com névoas escuras e preenchendo os recantos escondidos da terra. Ele governava a escuridão primeva que cobria o mundo antes da primeira luz do amanhecer, um vazio aveludado onde segredos eram sussurrados e sonhos ganhavam asas. No abraço de Érebo, o submundo prosperava, um reino além da visão mortal onde espíritos partidos encontravam descanso. À medida que as primeiras sombras se estendiam pela terra, Érebo os guiava para a vida após a morte. Dentro de seu domínio, os mistérios mais profundos do cosmos encontravam refúgio, um lugar onde espíritos antigos da noite e da escuridão dançavam em harmonia, seus passos celestiais ecoando pelo vazio. A presença de Érebo tocava os corações dos mortais, tecendo sonhos e medos em seu subconsciente, inspirando poetas e artistas com criações assombradas e levando astrônomos a olhar para as estrelas e ponderar sobre a vastidão do universo. Quando o sol mergulhava abaixo do horizonte e o mundo se rendia à escuridão, Érebo se postava como um sentinela, guardando os segredos cósmicos. Sua presença nos lembrava que mesmo nas sombras há beleza e maravilha, e dentro da escuridão estão as sementes da criatividade, esperando florescer como estrelas no céu noturno. Érebo não estava sozinho. Ele era acompanhado por Nix, a deusa da noite, uma divindade de encanto hipnotizante e graça atemporal. Emergindo nas profundezas mais distantes do cosmos, onde o céu noturno brilhava com joias celestiais, Nix estendia seu manto aveludado pela terra enquanto o sol se desvanecia, transformando o mundo em um
reino de encanto e sonhos. Ela não era apenas uma figura de beleza serena, era uma força poderosa, tanto reverenciada quanto respeitada. Seu domínio era um santuário para criaturas da noite, de corujas graciosas a raposas esquivas, cada uma carregando a marca de seu toque. Nyx lançava seu feitiço sobre os sonhadores, guiando suas mentes pelo labirinto do subconsciente. Sob seu reinado, as estrelas brilhavam como diamantes no céu da meia-noite, e a lua banhava a terra em luz prateada. Sua presença era uma sinfonia de sussurros, o farfalhar das folhas, o brilho dos vagalumes dançando na escuridão. Era um tempo em que os mortais encontravam descanso das labutas do dia, e o véu entre a realidade e a imaginação se tornava tênue. Nyx se destaca como um lembrete do poder encantador dos reinos ocultos, mexendo com as profundezas da alma humana com a magia da escuridão. Juntos, Erebo e Nyx personificavam os aspectos misteriosos do cosmos, existindo além do alcance dos raios do sol e da compreensão humana. Sua união simbolizava a profunda unidade da escuridão e da noite, e de sua ligação nasceram vários seres poderosos, incluindo mais 2 protogenoi, Éter, o deus da luz, e Êmera, a deusa do dia. Éter era uma divindade de brilho incomparável, a personificação etérea do ar superior brilhante. Sua presença iluminava o cosmos, enchendo os céus com um brilho que rivalizava com o sol, como se 1000 pôr do sol tivessem se fundido em um único ser celestial. Éter não estava ligado à terra ou ao mar, nem ao submundo escuro. Em vez disso, ele governava a atmosfera rarefeita que conectava os reinos celestiais ao mundo mortal abaixo. Ele era o próprio ar que deuses imortais respiravam, a força invisível que carregava orações no vento, sustentando a vida com sua essência vital. Éter abraçava todos os seres em seu calor benevolente, nutrindo suas almas com o sopro da vida. Ele se destaca como um testemunho da beleza eterna e da interconexão do cosmos. No entanto, seu reino não estava isento de lutas. Em meio à sua luz radiante, Éter batalhava contra a essência da escuridão, garantindo que as esferas celestiais permanecessem em harmonia. Uma dança cósmica interminável com as sombras de Erebo. Êmera, por outro lado, era a personificação celestial da luz do dia. Ela era a força luminosa que anunciava o amanhecer, expulsando as sombras da noite. Diferente dos deuses de contos épicos, Êmera governava as horas brilhantes entre a escuridão e o pico do sol. Quando os primeiros raios da manhã beijavam o horizonte, ela emergia, abrindo suas asas brilhantes e pintando o céu com cores vibrantes. A cada passo o mundo despertava, flores abriam suas pétalas para seu calor e criaturas se agitavam para saudar a luz. Êmera era a mensageira divina do dia, conectando os céus e a terra. Ela trazia clareza a pensadores e filósofos, inspirando-os a desvendar os mistérios do universo à luz do dia. Ela aquecia os corações dos amantes, lançando um brilho terno sobre seus afetos. Sua essência persistia ao longo do dia, guiando as horas com o ritmo constante da passagem do sol, sua radiância dourada descendo através das nuvens como fios de magia. No entanto, mesmo em seu esplendor, Êmera enfrentava desafios, presa em uma dança eterna com sua mãe Nyx, um lembrete da natureza cíclica da existência. À medida que essas forças cósmicas continuavam a moldar o universo, Gaia, por meio de seu próprio poder, deu à luz mais seres primordiais, os Aurea, os espíritos das montanhas, a personificação do mar, e Urano, a personificação do céu. Os Aurea eram o poder bruto que moldava a terra, cada pico de montanha carregando sua marca indomável. Eles não eram apenas deuses ou mortais, eram as personificações vivas das montanhas, suas formas colossais alcançando os céus, adornadas com florestas exuberantes e riachos cintilantes.
Como guardiões da Terra, suas almas antigas estavam entrelaçadas com os próprios ossos do planeta. Cada montanha tinha seu próprio espírito, sua própria personalidade moldando a paisagem. Os Ourea não eram meros gigantes. Eles sentiam paixões e emoções, forjando alianças e rivalidades, seus picos ecoando com o choque de forças titânicas. Ao crepúsculo, enquanto o sol tingia as montanhas em tons de roxo e dourado, sua presença mística parecia ganhar vida, sussurrando segredos antigos para aqueles que ouviam. Onde os mares rugiam com poder indomado, havia Ponto, não apenas um deus, mas a personificação de todas as águas que embalavam o mundo. De ondas oceânicas avassaladoras a lagos tranquilos, cada gota devia sua existência ao seu toque divino. Ponto era o sangue vital da terra, moldando seus contornos com sua força. Ele comandava respeito, despertando tanto admiração quanto medo nos corações mortais. Suas ondas inspiravam contos de maravilha, mas suas profundezas guardavam perigos e mistérios que testavam os exploradores mais corajosos. Seu domínio se estendia além do horizonte onde a luz do sol beijava a água, escondendo segredos que nem mesmo os deuses podiam compreender completamente. Dentro de seus vastos oceanos, criaturas míticas dançavam na escuridão, sua graça fosforescente iluminando contos de maravilha e terror. A presença de Ponto, enquanto as ondas abraçavam a terra em um ritmo atemporal, parecia se estender pela eternidade. Por fim, havia Urano, a personificação divina do céu. Sua presença se estendia pela vasta extensão acima, alcançando tão longe quanto os olhos podiam ver, e além. Ele não estava confinado a um único lugar, era o sopro do cosmos, envolvendo o mundo. Urano detinha um poder imenso, seu olhar penetrando as profundezas do universo com clareza inabalável. Ele era o cofre celestial, a extensão infinita de estrelas e galáxias que adornavam o céu noturno. Quando a noite caía, ele emergia com sua corte celestial, cada estrela uma alma radiante dançando no abraço escuro de Nyx. Mas seu reinado não se limitava à noite. Ele também presidia o dia, entrelaçado na tela azul acima. Como guardião da ordem celestial, ele garantia que o sol, a lua e as estrelas se movessem em harmonia, lançando seu brilho sobre a terra. De seu sopro os ventos nasciam, brisas suaves e tempestades ferozes igualmente. A chuva que nutria a terra, o trovão e os relâmpagos que brilhavam nos céus escuros, tudo caía sob seu comando. Seu domínio era uma sinfonia de forças dinâmicas, onde os elementos convergiam e colidiam em proporções cósmicas. A dança da criação continuava enquanto cada divindade reclamava seu lugar no tapete da existência, dando origem a inúmeros outros seres, seus poderes entrelaçados para moldar o universo. Nesse ritmo cósmico, o mundo encontrou seu equilíbrio, desdobrando-se como um grande projeto de harmonia divina. Do vazio ilimitado antes do tempo, emergiu um reino de maravilhas e mistérios, um testemunho da beleza eterna e da complexidade da existência. No entanto, em meio a essa harmonia celestial, uma conexão poderosa estava se formando. A união de Gaia e Urano estava destinada a gerar uma progenie poderosa, uma linhagem que alteraria o curso do cosmos para sempre. E assim, a história da criação continua, uma saga de deuses e forças além dos nossos sonhos mais selvagens, convidando-nos a imaginar o que vem a seguir nesse conto atemporal.